Olá, bom dia. Chegou amanhã Girassol, edição de terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Começa aqui a viagem informativa que segue até bem perto das 9 da manhã com o melhor que marca a atualidade no país e no resto do mundo. Contamos consigo aí do outro lado. Bom dia. Bom dia, Girassol. E hoje começamos de uma maneira diferente. Vamos espreitar as capas dos principais jornais do país e do resto do mundo. E começamos com o portal Gira Notícias, que escreve na sua capa: Assembleia Nacional agenda plenárias para 25 e 26 do corrente mês. Angola participa na sessão de alto nível do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Decorre leilão de 70 pedras especiais de diamantes. Angola e Sérvia abordam cooperação. O Jornal de Angola escreve na sua capa: Executivo direciona mais de 300 mil milhões para a dívida pública. A Ministra das Finanças fala sobre regularização de atrasos. Ramos Horta elogia a liderança de João Lourenço na União Africana. Abastecimento creme reduzido em 18%. Recolhidas mais de 30 mil armas de fogo de empresas de segurança. Seguimos para Moçambique. O jornal O País escreve na sua capa: mais de 20 mortos vítimas de inundações resgatados em Gaza. Chapo e Banco Mundial reafirmam compromisso financeiro até 2031. Depois de lidas as capas de alguns principais jornais de Angola e do resto do mundo, seguimos para o nosso primeiro contacto com a Girassol FM. No caso, daqui a pouco vamos ao encontro da Janete Meio-Dia. Por hora seguimos com a atualidade. Tendo sido institucionalizado o subsistema de condecorações e distinções da Polícia Nacional de Angola, visando reconhecer os feitos e méritos dos membros desta corporação policial na garantia da ordem constitucional, manutenção da segurança e tranquilidade públicas, prevenção e combate à criminalidade, fatores preponderantes para a paz social, convindo prestar especial reconhecimento, promover a atração e incentivo das carreiras policiais, bem como a respectiva dignificação dos oficiais, comissários, superiores, subalternos e subchefes, bem como aos canídeos e equinos que tenham prestado um exemplar e relevante contributo na preservação e manutenção da segurança pública, em alusão às comemorações dos 50 anos da Polícia Nacional, a celebrar-se no dia 28 de fevereiro, Dia da Polícia Nacional de Angola. O Presidente da República decreta: primeiro são outorgadas condecorações do subsistema policial aos agentes abaixo designados com a medalha de valor de serviço policial classe 1. Comissário-chefe Sebastião José Antônio Martins, Comissário-chefe Ângelo de Bairro da Veiga Tavares, Comissário Eduardo Filomeno Barber Leirio Otávio, Comissário Mateus André, segunda medalha de valor do serviço policial na classe única, entregue pelo Presidente da República. Terceiras dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente diploma são resolvidas pelo Presidente da República. Quarto, o presente diploma entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação, no caso 23 de fevereiro de 2026. O Estado angolano gasta atualmente 5,1 bilhões de kwanzas por ano com pagamentos de salários da administração pública e 456 milhões de dólares por mês. Os dados foram avançados nesta segunda-feira pela Ministra das Finanças, Vera Daves, primeira convidada da temporada 2026 das Conversas Economia Sem Macas em Luanda. A Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza,
Abriu nesta segunda-feira a temporada 2026 das Conversas Economia Sem Macas, um formato de debate com o jornalista e economista angolano Carlos Rosado de Carvalho. Por cima da mesa esteve o tema Orçamento Geral do Estado 2026, as empresas e as famílias. Durante a sua apresentação, a ministra das Finanças, Vera Daves, avançou que o Estado tem um total de 894.495 funcionários. Entretanto, para pagar salários, o Estado gasta anualmente 5,1 bilhões de kwanzas e 456 milhões de dólares mês. Aqui estão os números, quase 900 mil agentes no Estado, havendo famílias com 7, 14 filhos, é só fazer as contas, de modo que depois tem uma fatura anual de 5,1 bilhões de kwanzas, uma fatura mensal de 426,3 mil milhões de kwanzas, o que equivale a quase 460 milhões de dólares mês. Numa conversa sem filtros, diante de uma plateia composta pela elite econômica angolana, Vera Daves explicou de onde virá o dinheiro que vai suportar o Orçamento Geral do Estado 2026. De modo que estamos a prever captar 7,11 bilhões em dívida interna e 7,93 bilhões em dívida externa. Dívida contratual, contratos de mútuo, perto de 2 mil milhões de dólares, dívida titulada, obrigações e bilhetes do Tesouro, 5,5 mil milhões de dólares equivalente, né? 5,20 bilhões de kwanzas. Dívida contratual externa, 6,34 bilhões de kwanzas e dívida titulada, 1,59 bilhões de kwanzas. Depois, mais lá frente, vão ver o detalhe. Aqui na dívida contratual... Despesas na ordem de 33,24 bilhões de kwanzas. Mas, afinal, como será distribuído este dinheiro? Para onde vai o dinheiro do OGE? Pronto, para pagar a dívida, que contratamos associado a projetos que estão concluídos ou que estão em fase de conclusão, 15,2 bilhões de kwanzas. Para pagar despesas de capital, 5,4 bilhões de kwanzas, para pagar despesas com pessoal, 5,1 bilhões de kwanzas, bens e serviços, 4, subsídios a preços e operacionais, o grosso é a preços, combustível, 90 qualquer coisa por cento, subsídios a preços, e capitalizações aos instrumentos financeiros do Estado ou empresas públicas que se decida capitalizar. Pergunta: se já se paga isso tudo de dívida, por que continuamos a contrair dívida? É o tema do timing. Apesar dos argumentos da ministra, ainda assim, especialistas consideram que a base otimista do OGE 2026 é exagerada. É olharmos para 2025, por exemplo, a captação de financiamento, tanto interno como externo, em 2025 foi 60% do que estava previsto. Se nós olharmos para 2026, estamos a propor capturar mais financiamento do que prevíamos em 2025. Por isso, a realidade é que não é possível. Nós precisamos de fazer uma reforma completa do orçamento e começando efetivamente por ter uma renegociação muito forte da dívida pública. A previsão é que as receitas não petrolíferas sejam maiores que as petrolíferas. É bom que se diga que essa previsão já foi inscrita nos 2 últimos orçamentos e isso não se concretizou. Ok, e hoje, olhando para a conjuntura geopolítica, né, que está acontecendo no Médio Oriente, corremos o risco de não voltar a acontecer, porque sabemos que se houver aí uma guerra, o barril vai subir, claro, vai disparar, mas também Angola importa muito do que consome, muitos bens de consumo corrente. O governo angolano gasta cerca de 456 milhões de dólares em pagamentos de salário todos os meses. Empresários angolanos e escoceses estiveram reunidos nesta segunda-feira em Luanda com o objetivo de criar parcerias com foco na transferência do know-how e identificação de áreas estratégicas de investimento em Angola. O encontro visou igualmente reforçar as políticas de aposta no conteúdo local e projeção de maior competitividade na indústria petrolífera.
A Escócia figura à lista dos maiores países produtores de petróleo e energias renováveis. Nesta segunda-feira, os olhos de cerca de 10 empresários daquele país estiveram expostos em Angola, numa conversa onde os dois países sentaram à mesa e olharam para pontos em comum a fim de firmar parcerias com a Associação de Empresas Autóctones Petrolíferas de Angola. O setor dos petróleos e gás dominou grande parte deste encontro. A ideia é trazer toda a experiência que vem de Aberdeen, portanto que é uma experiência de cerca de 60 anos, especialmente no setor do oil and gas, em que tem um conhecimento vastíssimo e, portanto, que permite desta forma também trazer essa parceria para Angola. Dentro da parceria vai englobar a troca de experiências voltadas para o conhecimento que os dois países têm sobre o setor petrolífero. A ideia principal é que o setor do petróleo e gás em Aberdeen especialmente é muito experiente, tem muito know-how e, portanto, também querem aprender com as empresas angolanas e partilhar essas experiências com as empresas angolanas para que possamos todos cooperar e melhorar também o ambiente do petróleo e gás. O encontro em Luanda colocou frente a frente quem precisa de tecnologia, financiamento e formação e quem chega com serviços especializados para tornar a operação mais eficiente, segura e sustentável. Por que nós precisamos de informação? Porque com base na informação é possível fazer base de comparação a nível de tudo. O que é que estamos a fazer em Angola que poderíamos fazer melhor comparado com o resto do setor de energia a nível mundial. Depois disso, nós vermos a nível estratégico e de consultoria, pegarmos e ver como é que as parcerias podem beneficiar o nosso setor. Portanto, é importante, com a baixa de produção no país, com os custos que nós temos elevados da OPEX, é importante o país começar a ter uma maior margem de lucro entre o preço de venda do petróleo e o preço de operações no país. E o que nós estamos a tentar fazer com estas parcerias da Escócia, mais uma vez, que têm sido os líderes a nível de exploração, a nível de preço, a nível de competitividade, é ver como é que as empresas angolanas podem trazer esta competitividade para o mercado. Fora a reunião positiva, segundo classificaram os dois lados, há interesses de mais empresas escocesas de diferentes setores atuarem no nosso país num futuro breve, segundo fez saber Fraser Lang, o responsável da comitiva que vem do Reino Unido. Tem um potencial muito grande e ele acredita que, de facto, muito rapidamente irá-se materializar o crescimento das empresas, o crescimento e o aparecimento das empresas escocesas em Angola. A comitiva permanece em Angola para mais 4 dias a fim de manter encontro com os atores do setor petrolífero e o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Mais de 100 mil habitantes do Mochico Leste terão em breve acesso à energia elétrica com a conclusão dos trabalhos de ampliação da rede de distribuição, que prevê cerca de 20 mil ligações domiciliares. Segundo o Ministério da Energia e Águas, que informou igualmente que está na fase final naquela região do país a implementação do Parque Solar Fotovoltaico do Luau. Trata-se de uma infraestrutura estruturante e de elevado alcance estratégico, com uma capacidade instalada de 32,20 megawatts de pico e um sistema de armazenamento em baterias com capacidade de 79,77 megawatts por hora, integrando cerca de 55 mil painéis solares. O investimento insere-se na política do governo de promoção das energias renováveis, redução de dependência de combustíveis fósseis e a racionalização da despesa pública, prevendo-se uma poupança anual superior de 12 milhões de litros de combustível. Para além do impacto econômico direto, o projeto vai também contribuir para a redução das emissões de gases com efeito estufa, reforçando o compromisso de Angola com as metas globais de mitigação das alterações climáticas. Dotado de um sistema de armazenamento, o parque deverá garantir o fornecimento contínuo e ininterrupto de energia elétrica 24 horas por dia, assegurando maior estabilidade e qualidade no abastecimento ao município do Luau
promovendo assim melhores condições para o desenvolvimento socioeconômico, a dinamização da atividade empresarial e a melhoria da qualidade de vida das populações. Com a conclusão prevista para abril deste ano, o Parque Solar Fotovoltaico do Luau representa uma mudança estrutural no paradigma energético da região leste do país, consolidando a visão do Executivo de construção de um setor energético moderno, sustentável, inclusivo e orientado para o futuro. Mais de 35 mil armas de guerra que estavam sob controle de empresas privadas de segurança e de serviço de autoproteção no país foram nesta segunda-feira entregues às Forças Armadas angolanas em cerimónia orientada pelo Ministro do Interior, Manuel Homem. As armas foram recuperadas no quadro da Operação Kaleshi, realizada pela Polícia Nacional desde 2021. Ato de encerramento do processo de recolha de armamento em posse de empresas privadas de segurança contou com a presença do Ministro do Interior, que classificou a iniciativa como um marco histórico. O governante destacou tratar-se de uma das mais importantes operações de reorganização e controlo de armamento no setor da segurança privada no país. No âmbito deste processo, foram recolhidas e retiradas do circuito da segurança privada 35.656 armas de guerra, acompanhadas de dezenas de milhares de munições e acessórios de uso militar, que passaram para o controlo exclusivo do Estado. Este esforço representa uma das maiores operações de reorganização e controlo do armamento no setor da segurança privada já realizadas no nosso país, com impacto direto na redução do risco de desvio, extravio e uso indevido de armamento de natureza militar. Por sua vez, o comissário da Polícia Nacional, Vítor de Andrade Inaculo, apresentou o balanço da operação, sublinhando os resultados alcançados no processo de recolha e controlo das armas. Relativamente ao controle estatístico do setor e do armamento em posse das empresas privadas de segurança e sistemas de autoproteção, importa destacar que a Polícia Nacional de Angola controla ao nível nacional 3.081 instituições prestadoras deste serviço, sendo 2.585 empresas privadas de segurança e 496 sistemas de autoproteção. Controla ainda um total de 187.106 efetivos de segurança privada, 40.939 armas de guerra usadas para a atividade, 35.388 carregadores e 214.613 munições. Em representação do Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, o secretário do Estado para a Indústria Militar, Afonso Carlos Neto, elogiou, em representação do Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, o secretário do Estado para a Indústria Militar, Afonso Carlos Neto, elogiou o trabalho da Polícia Nacional, destacando o seu contributo para o reforço da segurança nacional. A atividade que ora se realiza representa o cumprimento de um dos 4 alvos em que incide o programa de desarmamento aprovado pelo Executivo angolano e da substituição do tipo de armas de guerra usadas pelas empresas privadas de segurança, e constitui um marco de garantia de que as armas de guerra estejam no domínio exclusivo das Forças Armadas angolanas. Neste sentido, a campanha conduzida pelo Ministério do Interior e Polícia Nacional, em ação coordenada com os distintos órgãos, representa um passo firme na consolidação do sistema de segurança nacional, do Estado de Direito e no reforço da autoridade legítima do Estado
sobre material letal e delimitação de competências no controle adequado do armamento, bem como garante da estabilidade e da confiança dos cidadãos nas instituições que os devem proteger. O processo de substituição atingiu 89,2% de implementação do Plano Operacional Kalash, refletindo assim, segundo a Polícia Nacional, a eficiência das medidas adotadas para a retirada progressiva de armas de guerra em posse das empresas privadas de segurança e o serviço de autoproteção. Seguimos agora para a previsão do tempo. Luanda poderá ter um dia passando de soalheiro a parcialmente nublado, a temperatura mínima de 24 graus e a máxima prevista de 31, umidade do ar de 65%. Já a cidade de Cabinda terá o dia parcialmente soalheiro, a temperatura vai rondar entre os 25 graus de mínima e 31 de máxima, umidade do ar de 69%. Manhã Girassol, seguimos para o primeiro intervalo. Volte conosco. Olá, uma vez mais, bom dia, estamos de volta. Olá, João Alves, bom dia, como está? Bom dia, Celestina Zola, estamos bem? E por aí como é que vão as coisas? Por aqui está tudo bem, melhor ainda com esta nossa conexão, este nosso encontro, nesta manhã de terça-feira, um encontro que está a ser abrilhantado, que está a ser... Conduzido, conduzido não digo, que está a ser, abrilhantado por esta música boa que referiste à música do Filho de Zua? Ok. Não, por aqui passam muitas músicas, Celestina. Nós começamos às 6 e logo às 6, depois do nosso indicativo, naturalmente, já começamos a oferecer músicas aos nossos estimados radiovintes, não é? A possibilidade de ter uma terça-feira bastante frutífera, amena e de boa disposição é a partir daqui, né? Começa aqui. Começa neste Bom Dia com Energia. Exatamente, e assim levamos aos nossos telespectadores e radiovintes o melhor da música, boa companhia e também amenizar aquele constrangimento do trânsito que é característico todas as manhãs em Luanda. É possível que a esta hora já muita boa gente está presa no trânsito, não é? Por esta uma outra razão e então a Samba, devido à situação de obras que vão durar 30 dias. 30 dias criaram-se algumas alternativas, já começa-se a experimentar uma certa dificuldade, porque o princípio é sempre difícil, Celestina, mas depois as pessoas vão se habituando e as coisas melhoram quando termina tudo, não é? Exato. Estamos a falar da Samba, estamos a falar aqui da zona do Calemba 2, onde aqui, também prosseguem as obras, mesmo aqui na ali, Avenida Fidel Castro, que começaram ontem. Digamos, aqui na zona do Jacinto de Chipa, podemos assim, no Calemba 2. Também ali há uma complicação, mesmo saindo já do Luanda Sul, lá para frente, né? Encontramos aí algumas alternativas criadas, portanto, pela empresa que está a fazer as obras, e há digamos, aquela questão da má disposição, mas porque é que isso foi feito? Demora-se tempo, mas depois de tudo feito, não é? Depois da tempestade vem a bonança. Exatamente. Terminam as obras e, não, mas valeu a pena, afinal já se anda com maior fluidez no trânsito. E maior segurança, com a estrada em melhores condições. Era muito complicado no tempo de chuva, neste tempo que estamos aqui a viver, e porque ainda não começou a chover. Pelo menos aqui por Luanda, de verdade, e então vamos batendo palmas, mas se chover já começam os problemas. Então, depois das obras terminarem, então ali vem também o agradecimento, não é? Vem o agradecimento. Calma, agora as críticas, não é? Como é da praxe. Agora tudo fala mal, mas depois tudo fica bem. Exato, porque vai nos criando constrangimentos, atrasos, vamos ter que levantar mais cedo do que o normal para poder chegar a tempo e hora no serviço, e às vezes nem conseguimos chegar a tempo e hora, mesmo levantando cedo. Nós, por exemplo, tínhamos provavelmente um percurso de 30 minutos, né? Feito em 30 minutos. Agora poderão ser feitos. Poderá ser feito em uma hora ou mais ainda, e nem sempre saindo cedo chegamos cedo. Exatamente, acabamos perdendo muito tempo no trânsito e se calhar chegamos já no serviço com aquele estresse.
parte da nossa produtividade diária já foi. Já foi, pois. As ideias fogem-nos, mas é sempre bom e aconselhamos aqui os nossos estimados Rádio 20 e agora também telespectadores. É sempre bom manter-se sintonizado a 102.7, ouvir uma música boa neste Bom Dia com Energia, as palavras gestas de conforto que também ajudam na sua boa disposição, no relaxo e quando assustar está no local de trabalho. Está no local de trabalho, numa linda calma, sem estresse. É só calma porque atenção, Celestina, aí os AVCs também em alta, não é? Olha, e por muito menos, por muito menos. E hoje podes-te chatear aqueles automobilistas que têm aquela condução que às vezes nos deixa reliado por aquelas ultrapassagens nada boas, mas até preciso calma. Nesta altura, calma. Vamos com calma. Vamos com calma. E estas doenças, os AVCs e outros mais, anteriormente dizia-se que era a doença dos mais velhos. Hoje não. Hoje não. Hoje até os mais novos. Exatamente. Então é preciso ter muita calma para poder aguentar a pressão do dia a dia. João Alves, já que estamos a falar em trânsito, vamos juntar mais um elemento à nossa equação. Vamos embora, vamos a ao encontro. Vamos a exatamente, de Ernesto Jaime. Ernesto, bom dia. Está em direto para o Manhã Girassol e também o Bom Dia com Energia. Diz-nos lá em que localidade te encontras e já estamos a ver aí que o trânsito já começa a ficar ligeiramente apertado. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Ernesto. Bom dia com Energia. Viva! Bom dia, Celestina Zola. Bom dia também para o João Alves, telespectadores e rádio ouvintes. Sim, estamos no Benfica, na famosa passadeira do Benfica, onde todos os dias o cenário que é verificável aqui é sempre o mesmo, que a travessia de peões aqui é frenética. Entretanto, quando há esta mesma travessia, há uma paragem do movimento rodoviário. Há bem pouco tempo presenciamos isso, um engarrafamento que aconteceu aqui justamente porque os automobilistas vinham numa ligeira velocidade, mas tiveram que fazer uma paragem brusca para poder então permitir que peões pudessem fazer a travessia e de certa forma acabou então por causar aqui este mesmo acidente. Não houve vítimas mortais, e está então já tudo acautelado e vai seguindo então. O movimento aqui é este que se faz aqui todos os dias, mas uma boa notícia aqui a ser destacado, João Alves e Celestina Zola, tem que ver com também a construção da pedonal que vai então já sendo posta aqui, que vai poder melhorar a mobilidade dos munícipes que por aqui fazem a travessia todos os dias, que vêm de bairros como Mundial, bem como também África do Sul e outros, tanto no sentido contrário, bem como no outro sentido. É esta a situação que se faz exatamente aqui. Deus nos acuda, passa aqui a expressão, quase todos os dias o engarrafamento é acentuado. Vou tentar conversar aqui com um jovem que poderá então falar-nos um pouco das expectativas. Muito bom dia, seu primeiro e último nome. Bom dia, falas com Bartolomeu Sambalundo. Bartolomeu, há quanto tempo é que vocês estão à espera de uma pedonal e quando ela for composta na totalidade, o que é que vai melhorar muito para vocês? Estamos há muito tempo à espera. Da pedonal, porque sem a pedonal é muito risco nós para atravessar aqui a estrada, nos complica muito. E visto que estão a construir uma pedonal, será muito benéfico para nós. Também há muita dificuldade, uns atravessam mal, mas já com a pedonal
Será muito beneficioso. Estão ansiosos para ver já composta a pedonal? Exatamente. Muito obrigado. Ouvíamos o Bartolomeu. À semelhança do Bartolomeu, estão outros munícipes que, ao atravessarem aqui, têm também uma grande dificuldade. Alguns, o medo paira nos seus pensamentos, porque atravessar a estrada muitas vezes é por parte de alguns cidadãos, constitui-se também essa mesma questão de medo. Tal como fazíamos referência à pedonal que alguns dizem já estar a ser construída há 3, 4, 2 anos, não se sabe o tempo exato, mas o certo mesmo é que já vai há algum tempo que esta mesma pedonal está a ser construída. Quando chegamos aqui, ouvimos alguns munícipes, alguns peões que mostraram-se ansiosos para poder então ver já a mesma pedonal composta. É importante frisar que ontem mesmo, de ontem às 22 horas para hoje 5 horas, foi então imposta já a parte de cima desta pedonal metálica, ou desta ponte metálica, que vai então poder ajudar, quando construída, mitigar vários perigos que muitos peões por aqui passam, tenham então enfrentado, tal como fizemos referência, até mesmo a questão da mobilidade, que muitas vezes é defeituosa aqui. Nós, obviamente, que noutros espaços informativos da Rede Girassol vamos poder levar até os telespectadores ou rádio ouvintes sobre as expectativas dos populares daqui desta mesma zona, que todos os dias fazem então a travessia, quiçá também automobilistas, para então poder levar até aos rádio ouvintes e telespectadores sobre as expectativas, que já falta pouco para esta mesma pedonal ser então imposta após vários anos de espera, tal como referenciam os municípios. Celestina Zola e João Alves, é o essencial que podemos colher aqui neste perímetro, aqui no Benfica, quando a circulação rodoviária vai se fazendo de forma deficitária nos dois sentidos, quer para quem sai do Benfica e queira chegar a pontos para frente, como o caso do 11 de novembro, até chegar ao desvio do Zango, ou vice-versa, saindo dos mesmos pontos já referenciados e a chegar então até aqui ao Benfica. Faz-se um trânsito um pouco deficitário, não anda para anda, devido a estas imagens que conseguimos captar aqui. É com elas que vamos fechar esta travessia de peões, que é verificável todos os dias aqui no Benfica. Bom dia com energia. Isso é complicado, aquele troço, Celestina Zola, é muito complicado. É super complicado, João Alves, ali, principalmente. Muito tempo, o automobilista, exatamente, devido à travessia dos peões, e notamos ali uma colisão de duas viaturas, parece que alguma embateu atrás da outra, né? Devido mesmo a não cumprimento das regras de trânsito no que toca ao distanciamento de uma e outra viatura. E falou-se ontem, nós falamos aqui sobre os sinais no pavimento, precisamos prestar atenção, porque nós sabemos que a linha para poder fazer o trabalho, né, ao lado. E sabemos que tem aí uma passadeira. Mas então quase já não está lá, já não tem sinalização quase nenhuma. Também as pessoas estão sempre a passar, não é? Mas e ali vai apagando. Vai apagando, mas ainda dá para ver alguma coisa aí. E conscientemente nós sabemos que aí tem uma passadeira. O bom mesmo é que a pedonal está sendo erguida. Pelo menos conseguimos ver, não é? Já está lá a estrutura, toda a parte de cima, né? Já está a infraestrutura montada, e que se faça o mais rápido possível, porque aquele pessoal aí está a passar mal para atravessar a estrada. Está a passar mal, principalmente nas primeiras horas. Demorou algum tempo, mas os trabalhos, Jaime, mas agora estão em velocidade de cruzeiro. Exatamente, só para ter ideia, eu ontem, no fim do dia, acho que eram 17 horas, eu passei por lá e não tinha aquela estrutura de cima. Está a ver? Ou já tem. É como um toque mágico. Olha, é assim, é um ápice e já está lá. Exatamente. E aí a pedonal vai se formando, já vai ganhando a sua forma.
e para o bem dos peões. Mas que seja também algo, Celestina Zola, muito consolidado por causa mesmo seguro. Do número de pessoas que vai receber diariamente. Nós notamos ali uma multidão a querer passar de um lado para o outro. Tem ali o bairro Mundial. Gostei, também tem a África do Sul. Tem a África do Sul. Pronto, Mundial. João Alves, bairro Mundial, então devem ter muitos países naquele bairro. Está tudo lá metido. A África do Sul também está aí. Não sei se também tem Angola, não é? Deve ter. Olha, a produção me diz que tem o bairro Obama também aí no Mundial. Opa. Então é um bairro do mundo. É o bairro do mundo, né? O mundo está todo aí. Um mapa. Um mapa. Tem razão. Pois, está João tudo ali. Alves, com quem estás a trabalhar hoje? Olha, hoje eu estou com o António Cariato, mas o António Cariato deverá ter saído há pouco tempo porque precisa fazer ele uma matéria para nós colocarmos ao longo da nossa manhã. António Cariato é o que está com a responsabilidade das nossas músicas e também controlar aí os níveis, os sinais e tal. Algo estás a falar um pouco mais baixo, a subir um bocadinho ali. Está a ver como é que é as nossas consolas modernas e tal, um equipamento de ponta e que precisa ter ali alguém também com muita experiência para poder controlar. E temos vários compartimentos, é só para aclararmos aqui os nossos estimados rádio ouvintes e telespectadores, vários compartimentos. E às vezes saímos daqui e estamos noutro, está a perceber? Exatamente. Mas o sinal não cai, não para nada. Não para nada. Tudo a funcionar. João Alves, falando em tudo a funcionar, já temos telefones, os ouvintes já estão a ligar. Ainda não está superada a situação, continuamos com este mesmo problema, né? E aproveitar aqui também pedir mais uma vez as desculpas aos nossos estimados telespectadores e rádio ouvintes por este embaraço que está aqui a ser causado. Eu também estou com muita saudades de receber as mensagens. Logo resolvemos isso. Não, acho que está. A equipa técnica está aí a trabalhar. Daqui a pouco está tudo resolvido. Já voltamos a ter aqui os nossos ouvintes para as mensagens e também para as nossas conversas habituais por telefone. E também para a atualização sobre o trânsito. Naturalmente. Não é? É o que eles fazem além do sempre nosso pela manhã. Fazem logo pela manhã, dão-nos conta através de mensagens e também ligando para nós, né? Falando como é que está o trânsito num ponto ou no outro aqui da nossa cidade capital. Da nossa Luanda, a nossa Quianda. Exatamente, a nossa Luanda que acabou se tornando um canteiro de obras durante os próximos 30 dias. E vai ficando cada vez mais bonita. Mais Luanda, bonita, né? exatamente. É que tu passas por uma rua, por exemplo, hoje, né? Passas por uma rua hoje e se ficares um mês ou algumas semanas sem por lá passar, já está e quando diferente. mas que é isso? Isso aqui como é? Está a Europa? Okay? Mas onde é que eu estou? E ligas por Camba, como é que é a Osola? Mas aqui onde é que é? Não, é mesmo Benfica, João. É mesmo ali, onde passavas sempre. Isso está bom. Agora é preciso a conservação. Exatamente, é preciso cuidarmos do que está a ser feito. Cuidarmos da pedonal, falo da pedonal aí do Benfica que está a ser construída. Está a ser construída numa área praticamente comercial, cheia de armazéns, de lojas, e vamos querer que não façam da pedonal um mercado. Não, as senhoras não comecem já a ocupar lugar para ir lá vender. Não, aí não vai acontecer. Vamos fiscalizar. Não, a fiscalização vai estar lá, não vai acontecer, porque as senhoras têm muito disso. Senhoras, pronto. Senhoras, vendedores, exatamente. Né? Olha, não, aquele lugar ali na subida da escada é meu. Mas eu há tempo estava a passar e ouvi essa conversa. Mas como é que é? E teu lugar como? Não, pai, eu vou lá vender minhas laranjas. Não, vai para o mercado. Vai para o mercado. João Alves, até já. Até já, Celestina Zola. Bom dia. Bom dia com energia. Voltamos ao contacto, sim, senhora. E nós seguimos com a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. O Banco Nacional de Angola decidiu alargar o crédito ao setor real da economia para abranger os ramos da saúde e da indústria farmacêutica, tornando estes setores elegíveis para o financiamento bancário. De acordo com o aviso número 2/2026, publicado na passada sexta-feira, dia 12, e assinado pelo governador Manuel Tiago Dias, o alargamento do crédito à saúde e à indústria farmacêutica incide na construção, reabilitação e ampliação e apetrechamento de unidades de saúde, designadamente clínicas e hospitais, centros de saúde e laboratórios de análises e outros diagnósticos, quando orientados para a prestação de serviços de saúde primários, secundários e terciários às populações. A medida abrange igualmente a indústria de produção de medicamentos, material gastável e afins de saúde.
Os 20 bancos comerciais que operam no sistema financeiro nacional contabilizaram em 2025 um lucro conjunto de 1 bilhão de kwanzas, cerca de 1.126,2 milhões de dólares, o que representa um financiamento de 15% face aos 890,7 mil milhões de kwanzas registrados no mesmo período de 2024, conforme indicam os balancetes do quarto trimestre das instituições bancárias. Este é o maior lucro de sempre em kwanzas no setor bancário angolano, ultrapassando o registro de 2024, graças ao retorno obtido com o aumento dos investimentos em títulos de dívida pública e com os cambiais. Os números foram influenciados pelo crescimento dos títulos de dívida pública nas suas carteiras de ativos, o principal instrumento de investimento da banca angolana, já que estes cresceram 22% para 9,1 bilhão de kwanzas. Os títulos representam 35% dos ativos totais da banca, o que demonstra que os bancos continuam a preferir aplicar os seus recursos em dívida pública em detrimento do crédito à economia. Arrancou nesta segunda-feira em Luanda o leilão online de pedras especiais de diamantes, realizado pela Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, Sodiam, em colaboração com a empresa Transatlantic Gemsales. Das 74 pedras de diamantes a serem comercializadas, 37 são provenientes da produção do Luele, representando um peso de 50%. Em seguida, surge a Sociedade Mineira de Catoca, ocupando cerca de 14% das pedras de diamantes, e a mina de Mucende ocupa o terceiro lugar com quase 11% do total do produto. As restantes pedras de diamantes a serem leiloadas estão repartidas entre as minas de Caixepa, do Chitotolo, do Lulo, do Quilo, respectivamente. Angola é o país africano que mais recebe financiamento sueco, com linhas de crédito que atingem um total de 1,2 mil bilhões de euros, sobretudo a empresa dos setores da energia, transportes e telecomunicações, avançou o embaixador da Suécia em Angola, Lennart Hylander Larsson. O diplomata avançou que os financiamentos são concedidos através do sistema de crédito à exportação sueco, apoiando simultaneamente o desenvolvimento de Angola e a comercialização das empresas suecas. Apontou que um dos maiores projetos financiados até agora é o Parque Solar Fotovoltaico na província de Benguela, avaliado em 570 milhões de euros, com tecnologia de uma empresa sueca que contou com uma parceria de cerca de 20 pequenas empresas e foi construído pela portuguesa MCA. A fábrica de processamento de gás natural liquefeito da Angola LNG, localizada no município do Soio, província do Zaire, vai paralisar temporariamente as suas operações a partir do dia 1 de julho para trabalhos de manutenção geral com duração prevista de 32 dias. A informação foi prestada nesta segunda-feira pelo administrador municipal adjunto do Soio para a área técnica, infraestruturas e serviços comunitários, Adelino Cai. Segundo o responsável, técnicos da empresa realizaram recentemente um encontro alargado com as autoridades locais e representantes da sociedade civil, durante o qual foi anunciado o encerramento temporário da unidade industrial para a realização da manutenção programada. Adelino Cai referiu que esta será a terceira paralisação geral desde a entrada em funcionamento da planta em 2012, depois de ter acontecido em 2018 e 2022, cumprindo assim um ciclo de manutenção quadrienal. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta segunda-feira estável. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $71 por barril, o mesmo valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $10 acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano 2026.
Noutras commodities, às 16 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $444, mais $19 do valor negociado no último fecho, 404 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.599, o mesmo valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $5.231, mais $169 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $570, mais $5 do valor negociado na última sessão. Novos juízes vão reforçar os serviços de justiça nos municípios de Cabinda e Bocuzau. Os magistrados prometem implementar uma nova dinâmica no tratamento dos processos judiciais. A província de Cabinda ganhou mais 2 juízes que vão reforçar a equipa já existente. Apesar do reforço destes profissionais, Cabinda continua a enfrentar um déficit considerável de magistrados. A falta de algumas condições de serviços tem estado a contribuir pela ausência de alguns juízes na província. Os novos juízes estarão destacados nos municípios de Cabinda e Bocuzau. Pela primeira vez, Cabinda ganha uma juíza. Trata-se da Catarina Baza. Depois do encontro com a governadora, a magistrada disse que os desafios são enormes, sobretudo pela falta de juízes que a província enfrenta. Eu encontro um tribunal em situação regular, outro qualquer, capaz de continuar com as atividades normais e, se calhar, melhorar uma coisa ou outra, né? Porque na vida é mesmo assim, temos sempre que tender a melhorar. E a atividade tem de ser progressiva, tem de ser no sentido de desenvolvimento e no sentido de crescimento. A estratégia é precisamente esta. Precisamos de um reforço de juízes. Na verdade, precisamos encontrar um mecanismo a nível do governo da província no sentido de atrair magistrados para a província de Cabinda. No que tange à habitação, não é? Acolhimento numa primeira fase, ainda que sejam casas protocolares, haveria de ajudar muito e atrair os juízes para a província de Cabinda. Ao nível do Bocuzau, o trabalho será feito de forma desafiadora devido a vários constrangimentos que a localidade apresenta. O que nós poderemos encontrar são os crimes, com maior frequência, os processos de crimes relativamente à exploração ilegal do ouro, que é predominante aí, os processos de homicídio e procurar dar sequência também àquilo que vem ser pegadas na questão da gestão que foi exercida e com algum mérito, né, por parte do juiz-presidente cessante, que com muito sacrifício, muito empenho, porque sabemos das dificuldades que a comarca tem, né, desde a via de acesso, ele conseguiu levar a comarca até aqui. Olha, os principais desafios prendem-se principalmente com o meio de transporte, que a comarca até ao preciso momento não temos viatura de apoio, então a questão do transporte e a via de acesso acredito que seja uma das grandes e um dos primeiros desafios a enfrentar. A província de Cabinda ganha mais 2 juízes que vão trabalhar nos municípios de Cabinda e Bocuzau. Ainda em Cabinda, o projeto Job Angola chegou àquela província e prevê beneficiar naquela região do país cerca de 1.000 jovens no domínio da formação técnico-profissional.
Cabinda testemunhou o lançamento do projeto Job Angola. O projeto tem como objetivo garantir a formação técnico-profissional para os jovens, criando assim habilidades para o autoemprego. O lançamento teve lugar no pavilhão multiuso do Mbaca e contou com a presença de centenas de jovens que vão beneficiar a formação técnico-profissional. Perto de 1000 jovens e cerca de 30 cooperativas poderão ganhar material diverso para darem início dos seus projetos. O coordenador do projeto disse que a formação vai continuar até alcançar os resultados desejados de autoemprego. O projeto, como sabe, hoje só está a ser lançado na província de Cabinda, depois de já ter chegado a 19 províncias. O processo está aberto. Hoje teremos jovens a serem beneficiados e eu peço-vos que aguardem os dados a serem indicados daqui a pouco. Pelas entidades que vão... Mas temos aqui mais de 900 jovens a serem beneficiados hoje no projeto. Temos aqui cerca de 36 cooperativas a serem beneficiadas hoje, mas mais do que os números de cooperativas, nos referimos ao número de beneficiários do projeto que terão a oportunidade de ter aqui os números precisos. Tem alguma vantagem, sim, senhor, porque promove o autoemprego e a inserção dos grupos dos jovens. Recebemos pompons, uma moto com papata, basculantes. Temos a pá, temos enchinhas e saco para remeter o lixo. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, pediu aos beneficiários aproveitarem ao máximo a oportunidade de formação técnico-profissional. Esta é uma grande oportunidade para a juventude no que toca ao autoemprego, aprender habilidades, portanto, terem algum ofício na mão, que isto é muito importante, e dali promoverem as suas atividades com a ajuda das administrações municipais. Já o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social fez saber que o projeto Job Angola tem como objetivo capacitar a juventude para o autoemprego. Foi desenhado para que os jovens possam participar na resolução dos problemas das suas comunidades. Dali que tem havido um contrato assinado entre a administração municipal e as cooperativas para resolverem pequenos problemas, recolha de lixo, manutenção de sarjetas, poda de árvores, pintura de lancis. Todas essas pequenas atividades podem contar com a força, o talento e a dedicação dos jovens das vossas comunidades. Jovens de Cabinda, acreditem no Job Angola. Acreditem que qualquer um de vós pode ter a oportunidade de conseguir um estágio, de formar-se profissionalmente, de conseguir integrar uma das cooperativas, de conseguir um microcrédito e de fazer parte deste leque que parece um grupo pequeno, mas que é suficientemente representativo para que possamos acreditar. Cabinda testemunha o lançamento do projeto Job Angola e vai beneficiar perto de 1000 jovens. Seguimos agora para a província da Huila, onde o Tribunal Constitucional está a promover várias atividades no âmbito da celebração da Semana da Constituição. O Tribunal Constitucional está a promover na província da Huila várias atividades no âmbito da Semana da Constituição da República. Esta segunda-feira, para além de apresentarem cumprimentos de cortesia ao governador da província, os 11 juízes conselheiros do Tribunal apreciaram 5 processos, sendo um de fiscalização abstrata sucessiva e 4 recursos extraordinários de inconstitucionalidade. Tentamos também aproveitar a dinâmica da Semana da Constituição. Nós chamamos de semana porque acaba depois sendo o mês todo da Constituição, para em conjunto com os jovens, com a sociedade civil, com os órgãos do Estado, tentarmos falar de forma mais simplificada sobre a importância da Constituição da República. Portanto, este é o propósito da nossa visita. De acordo com o diretor do Gabinete dos Partidos Políticos e coordenador da missão,
do programa da visita do juiz a Huila consta ainda uma ida ao município dos Gambos, onde será promovido o Ondjango da Constituição, que é um espaço de interação com várias franjas da sociedade. No encontro serão abordados os direitos, deveres e garantias fundamentais dos cidadãos, promovendo a Constituição na dimensão social e participativa para a literacia jurídica e cultural, segundo Mauro Alexandre. O Ondjango da Constituição é um espaço de interação aberto, de diálogo mais ou menos informal, em que os juízes constitucionais procuram garantir que as crianças e os jovens cresçam já com uma certa cultura jurídica e patriótica à volta daqueles que são os valores da Constituição. O primeiro nível de capacitação de quadros provinciais no quadro do PAT 2 foi lançado nesta segunda-feira em Luanda, com a meta de beneficiar cerca de 199 formadores em 6 províncias do país. O evento marcou igualmente o arranque de um ciclo decisivo que visa preparar a expansão do primeiro ciclo do ensino secundário de adultos para mais de 30 mil novos alunos. Teve início nesta segunda-feira a formação de primeiro nível de 199 formadores nacionais no âmbito do projeto de empoderamento da rapariga e aprendizagem para todos. Antes, tinha já decorrido uma ação piloto em Luanda que beneficiou cerca de 30 mil alunos entre jovens e adultos. A secretária de Estado para a Educação, Soraya Kalonguela, avançou que este processo evoluirá para a expansão e educação de jovens em algumas outras províncias do país. Serão formados os 199 formadores nacionais para poderem então expandir a educação de jovens e adultos, concretamente no primeiro ciclo do ensino secundário em 6 províncias, nomeadamente Namibe, Benguela, Bengo, Malange, Uíge e Cabinda. Portanto, vamos também aqui ter mais 30 mil jovens e adultos matriculados neste ano letivo, que vai envolver de facto estas comunidades para que possamos continuar a alfabetizar e aumentar a nossa taxa de alfabetização. Quanto à extensão a outras localidades, a responsável fez saber, no entanto, que ainda se precisa de recursos financeiros e humanos. Esse ciclo do nível seja formado, seja concluído, depois em março deste ano ainda vamos arrancar com a formação de outros professores, para podermos abarcar e ter capacidade de atender os 30 mil que nós nos propusemos, 30 mil jovens e adultos. Depois desse processo é que vamos avançar com a outra fase para as outras mais 6 províncias e sucessivamente. Portanto, isso também tem muito a ver com os recursos disponíveis, do ponto de vista de recursos humanos, recursos financeiros, e também porque a própria metodologia, por ser ainda nova, exige que esse processo seja feito de forma gradual. Entretanto, para a coordenadora do programa PAT 2, a meta é de atingir mais de 60 mil formandos até junho deste ano. 30 mil alunos matriculados no primeiro ciclo do ensino secundário da EJA. Mas a meta é dobrar esse número para mais de 60 mil alunos até junho de 2026. Além disso, nós já temos 230 mil angolanos que concluíram os diversos níveis da EJA em Angola, tornando-se cidadãos mais capacitados e confiantes para contribuir com a sociedade. Esses resultados, eles demonstram o impacto concreto do nosso compromisso com a educação, e cada número, ele representa uma história de vida transformada pela aprendizagem. Segundo a responsável, a EJA oferece oportunidades de educação e aquisição de conhecimentos e competências de vida. O programa está presente nas 21 províncias do país, permitindo que jovens e adultos eles retomem os estudos em turmas adaptadas às suas necessidades, com conteúdos que preparam para a vida e para o trabalho. O projeto de empoderamento da rapariga e aprendizagem para todos, PAT 2, é implementado pelo governo de Angola através do Ministério da Educação, com o financiamento do Banco Mundial
e está ativo desde fevereiro de 2022. É momento para sabermos como poderá estar o tempo em mais duas províncias de Angola. Benguela terá o dia parcialmente soalheiro. A temperatura vai rondar entre os 20 graus de mínima e 29 de máxima. Umidade do ar de 69%. Já a cidade do Ambo prevê-se que o dia esteja parcialmente soalheiro. Temperatura mínima de 9 graus e a máxima de 27. Umidade do ar de 47%. E seguimos assim para mais um intervalo nesta manhã. Olá, uma vez mais, bom dia. Já estamos de volta, estamos a consumir a nossa última hora de programa, são agora 8h06 e nós seguimos aqui com a atualidade. O Hospital Geral dos Cajueiros, no município do Kazenga, em Luanda, registrou nas últimas 72 horas a entrada no banco de urgências de 3.024 pacientes. 300 pessoas ficaram internadas. A malária destaca-se entre as patologias mais diagnosticadas. 4 urgências do Hospital dos Cajueiros, no município de Kazenga, estiveram agitadas durante as últimas 72 horas. Entretanto, a área de medicina foi a que mais registrou movimento, com um total de 3.024 pacientes atendidos. Nas últimas 72 horas, o hospital atendeu um total de 3.024 pacientes em todas as áreas ou nas 4 urgências que temos no hospital, e incluindo as consultas externas. Dizer que tivemos um total no banco da maternidade 67 partos eutóxicos. Nós transferimos também para as outras, aliás, internamos 300 doentes, transferimos para as outras unidades durante esse período 42 pacientes. Nós recebemos das outras unidades 25 pacientes, 15 casos de malária no banco de urgência de medicina internado. E além do banco de urgência de pediatria e outros. A malária continua a ser a doença do top, as doenças respiratórias agudas, hipertensão arterial, ou AVC secundária, hipertensão arterial também. E tivemos também como os traumas, que não ficam atrás, e assim como a tuberculose. Nós tivemos 5 óbitos hospitalares nas 72 horas. Tivemos 2 casos de acidente vascular cerebral, tivemos 2 casos de doenças respiratórias agudas em crianças e um neonato. São 3 casos, são 5 ao total. Naquela unidade de nível secundário, alguns pacientes com diagnósticos diferentes falaram das dificuldades na busca da assistência médica. Vim cá no Hospital dos Cajueiros com a minha filha, ela sofre de célula falciforme. Tem dias em que nos despacham com mais breve, tem dias que às vezes a gente aguarda, mas é uma questão de entender. Estou com muita dor de cabeça, tontura e febre. Olha, a penúltima vez que eu estive aqui eu demorei muito e era uma coisa tão simples. Cheguei, deviam ser 8 horas, até lá para as 12, 13 horas não tinha sido atendida. Mas hoje foi bem diferente. Na unidade hospitalar, em média, são atendidos 400 pacientes, vindos de várias localidades de Luanda, uma das causas apontadas para as enchentes que não ajudam a dinamizar o trabalho da equipa médica. Nós recebemos das outras unidades 25 pacientes. O paciente vive no Rangel. Temos o Centro de Saúde do Rangel, onde ele pode ser atendido. E o Centro de Saúde de Rangel, se achar que esse doente não é do nível dele, é o Centro de Saúde de Rangel que deve transferir dali para aqui. O diretor clínico apelou ao uso de mosquiteiros e redes nas janelas para a devida proteção contra a malária. E estamos a ter muitos casos de malária entre adultos e crianças. Então isso é uma preocupação para nós como funcionários ou da instituição. Então temos estado a trabalhar arduamente para a educação para a saúde e comunicar à população. Deve ter mosquiteiros ou comprar mosquiteiros ou ter mosquiteiros, que as instituições hospitalares também oferecem mosquiteiros. Devem colocar rede milimétrica nas janelas, devem retirar toda a água estagnada aí à volta da casa, devem limpar as plantas, os vasos
Normalmente os que têm vasos, os vasos no fundo do vaso, depois de regarem as plantas, fica a água. Essa água deve ser removida, porque quando permanecer muito tempo pode servir como criador de mosquitos também. O Hospital dos Cajueiros, localizado no município de Kazenga, registrou 3.024 ocorrências. Deste número, a malária continua a liderar as estatísticas, com um total de 15 casos atendidos. A reportagem a seguir propõe recomendações sobre o uso equilibrado do sal nos alimentos como forma de proteger a saúde. A Vinícius Mateus ouviu especialistas sobre os males que o consumo excessivo de sódio pode causar. O consumo excessivo de sal está diretamente ligado a sérios riscos à saúde, sendo a hipertensão arterial a consequência mais comum, o que eleva o risco de infarto ou AVC. No entanto, os malefícios vão além disso. Acidente cardiovascular, hipertensão e a questão do câncer do estômago. O elemento idade é fundamental. Hoje, por a sociedade ser esotérica, já encontramos jovens de 15, 16 anos com problema de hipertensão. Este problema de hipertensão, a qualquer momento, pode levar ao indivíduo a sucumbir ou não, vai depender. A OMS recomenda um consumo máximo de 5 gramas de sal por dia, o que corresponde a cerca de 1 colher de chá. Suzano da Gama convive com a hipertensão há 1 ano e conta que deve de reduzir o uso do sal para evitar outras complicações. Temos na MIB, temos aquela política de gostar também de um bom peixe com bacalhau. Agora é retirar tudo o máximo possível que tem de sal para poder ver se aquela coisa fica mais bonita, para podermos durar, senão não vamos chegar a mais tempo. As comerciantes Sandra, Miriam, Maria e Nelza explicam que, no ato de confecção dos alimentos, controlam o sal que colocam na comida e, atualmente, os clientes também pedem refeições com pouco sal. Eu meto pouco sal, os próprios clientes vão aumentar o sal. Eu já sei que a comida tem que ter menos sal, porque eu também sou hipertensa, então já tenho esse cuidado. Há clientes que pedem com muito pouco sal por causa da hipertensão, há quem não, há quem gosta de muito sal, mas eu prefiro sempre colocar menos sal. Tem clientela que não aceitam. Não aceita porque essa comida tem pouco sal, ele não gostou da comida porque faltou sal. Mesmo ele não quer o acrescento que a senhora vai pôr na refeição. Porque é complicado nós meter já uma quantidade exata, porque eu mesmo aqui pessoalmente eu não gosto muito de sal. E não tenho nenhum problema até de atenção, mas não gosto muito de sal. Segundo nos contou Suzano da Gama, a adoção de medidas mais saudáveis foi fundamental para a estabilidade do corpo e da mente. Limitar mais ou menos as quantidades de sal. E a sua utilização mais adequada. A utilização do sal tem a ver com a introdução da quantidade alimentar que está a ser confeccionada. O sal recomendado, obviamente, é o sal de iodo, iodizado, porque o sal iodizado tem as componentes suficientes para evitar, por exemplo, o câncer do estômago, aquilo que nós chamamos de bócio. Para reduzir o consumo excessivo de sal no organismo humano, é necessário diminuir o consumo de alimentos processados. Segundo estudos feitos por uma clínica privada no Brasil, nos últimos 5 anos, houve um aumento de 6% na quantidade de sal no organismo humano por causa dos alimentos processados. Os principais produtos da cesta básica continuam a registrar aumento nos preços. Os frescos, batata doce rena destacam-se entre alguns dos produtos que mais subida registraram. A Bris da Icala passou por alguns armazéns e mercados informados nesta segunda-feira, como é o caso do Mercado da Teixeira. A corrida para a aquisição dos principais alimentos é cada vez maior, num cenário em que os produtos do campo não fogem à regra. A batata doce e a batata rena, por exemplo, constam do grupo de produtos cujo preço é afetado pela subida, segundo a vendedeira Fátima Manuel. O esforço mesmo do produto está muito caro, está bem caro mesmo. E os preços mesmo na loja não estamos a aguentar. Até nós aqui na praça para revender mesmo, já temos dificuldade. Um saco de arroz na loja tem de 25, tem de 24, tem vários tipos de arroz.
E óleo, a caixa de óleo está 25 mil. Óleo esse daí litro, está 25 mil. E a massa? A massa, a caixa está 6.500. E o açúcar? O açúcar que subiu mais, o saco agora está 51 mil, que eu comprei hoje. Se estamos a fazer isso, é só para não faltar na bancada, senão não estamos a fazer quase nada, porque se você associar, por exemplo, um saco de açúcar, o ganho se erra de 1.000 kwanza, você só ganha lá 500. Para as vendedeiras Stella Insavo e Maria André, o clima no mercado da Teixeira é de algum desânimo, provocado pelas constantes alterações dos produtos da cesta básica. A cebola mesmo já não se fala mais. A cebola, esse saco, está a ver esse saco conforme estás a ver? Estamos a comprar 50 mil e 3 mil kwanza. 53 mil kwanza, esse saco de cebola. E o tomate estamos a comprar a caixa 28 mil kwanza. 28 mil. Há momento quando lá não tem mesmo, compramos a 30, a 32. Entretanto, o consumidor Jandiro Moraes e as vendedeiras Maura Ginga e Francisca Caçua afirmam que as constantes alterações dos preços são registradas com maior frequência no final de cada mês. Por isso, pedem a intervenção da fiscalização nos principais pontos de venda a grosso como forma de evitar especulação. O salário não corresponde com base na compra dos produtos. Hoje, para conseguirmos fazer compras básicas, devemos ter mais de 200 mil kwanza, que é para poder fazer algumas comprinhas. É necessário que a fiscalização intervenha nessa situação, que é para ver se há algum reajuste naquilo que é a compra. Não. A caixa de peixe está caro. Só mesmo esse carapau grosso está 55. Esse aqui está 45. Está mesmo bem caro. Não estamos conseguindo mesmo como é que se vira. Eu não sou de experiência de mulher. Senão mesmo o negócio está mesmo duro. O cachicho já não se fala, está 60. Tem que baixar. Quando é fim do mês, sempre sobe. Mas está 20 mil kwanza. Uma caixa de concha pequena que era 7 mil. Agora você vai nos 20 mil, fica como? A pessoa que só ganha 20 mil vai conseguir se virar como? Sim, só sobe mesmo também no final do mês. Você vai no armazém, vai aumentar. Caixa que era 45, vai subir para 50. Que era 55, vai subir para 60. Sucessivamente assim. Mano, esse tempo está mal. Aqui só para comprar só comida. 10 mil, 15 mil, 20 mil, mais ou menos. Nós comprávamos essa cabeça, esse tamanho dessa cabeça de porco a 50 mil kwanzas, mas agora está a 110 mil. Está muito, mas muito exagerado. Essa metade é 3.500. Com mais uma metade, 2 metades são 7 mil kwanza. Imagina se for numa família de 10 pessoas, nem carne de 7 mil chega. O problema mesmo é a exploração do preço. O preço está muito explorado mesmo, muito explorado. Nós temos fiscalização no nosso país, mas não trabalha. Porque se a fiscalização começar a combater essa situação, vai passar, é óbvio. Preços dos alimentos que compõem a cesta básica entre as grandes preocupações dos consumidores e vendedores que afirmaram alterações principalmente no final de cada mês. Em Luanda, vários edifícios são considerados de risco devido ao mau estado de conservação. Muitos deles estão em risco de desabar, mas ainda assim são habitados. A Girassol voltou a passar por alguns destes lugares e ouviu alguns munícipes sobre o assunto. Vários edifícios no país, em particular em Luanda, estão abandonados por vários motivos. O Ministério das Obras Públicas estima que estejam 500 nestas condições só em Luanda. Este edifício nas imagens, que está de frente ao Hospital Josina Machel, vulgo Maria Pia, está abandonado há mais de 4 décadas, segundo o Sr. Próspero Ferreira, e que tem servido de esconderijo a delinquentes, meninos de rua com práticas menos abonatórias ou prejudiciais. Tendo em conta o tempo desde a sua construção, deveria ser demolido, deixando espaço a uma nova infraestrutura. O edifício existe há muito tempo, desde o tempo que eu laborei aqui, sabia que houve uma tentativa de recuperação,
Também houve uma outra tentativa de ocupação, legal ou ilegal, foram retirados e depois vedaram. Claro que um edifício dessa natureza abandonado, ou acabam de reparar, ou então vai ser demolido. Para Eugênia Soraya, para os edifícios em estado de abandono, o Estado deveria tomar o assunto a peito, saber quantos são em cada província do país e encontrar uma forma de lhes dar destino. Tomar em conta melhor dos edifícios ou das estruturas do país, né, de uma certa forma, ou criar-se para, né, de uma certa forma, se poder ter um respaldo, uma resposta, né, em relação, por exemplo, à população, ou ter a população ter uma visão mais ampla e bem vista com relação ao governo no que diz, por exemplo, às estruturas e os edifícios do país. Seria necessário um estudo de engenharia para se saber se um dado edifício se encontra em bom estado de conservação ou não, para se decidir sobre eventual demolição ou reestruturação, tendo em conta o investimento feito, como disse Lisandro Vicente. Poderia-se fazer um estudo de viabilidade, né, porque foi um edifício investido com capitais. Se o edifício ainda está com uma boa estruturação e acabou o projeto que teve início. Embora que já está há muito tempo, mas essa estrutura pode sim ajudar no desenvolvimento do nosso país. Pode ser feito nessa estrutura escritórios, pode ter um programa de ensino dentro dessa estrutura que vai ajudar a população, enfim, de nos desenvolver. E da mesma forma que nós vimos, essa estrutura aqui já está há muito tempo, desse estado tem prejudicado a população. A melhor forma de manter essa estrutura é acabar com o projeto. O edifício Treme-Treme, na Mutamba, é outro que está abandonado, neste caso, devido aos abanões que sofreu nos últimos tempos. A causa principal terá sido o seu estado de má conservação. Para Raquel Joaquim, para o edifício em causa, o Estado devia optar pela reabilitação em prol de todos. O governo deve entrar em contato com os proprietários, nesse caso. Em segundo lugar, depois de entrar em contato com eles, primar pelas reabilitações. E quanto aos deslocados, acho que o governo poderia muito bem arranjar um espaço para colocar esses deslocados. Tem edifícios aqui que podem ser aproveitados, podem ser reabilitados, mas tem outros edifícios que têm mesmo de ser demolidos porque apresentam também uma ameaça à vida, né? Uma importante travessia de fronteira entre a República Democrática do Congo e o Burundi foi aberta nesta segunda-feira, mais de 2 meses após ter sido fechada durante uma ofensiva dos rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda, no leste da RDC. É um assunto para ver no Compacto Internacional. O posto de Camivira, no Largo Tanganica, crucial para o comércio regional ao longo da estrada principal que liga Bujumbura a Uvira, foi fechado em dezembro, quando o M23 avançou em direção a Uvira. A ofensiva tinha como objetivo cortar o apoio militar do Burundi às forças congolesas, disseram especialistas. O M23 retirou-se de Uvira em janeiro, citando um pedido dos Estados Unidos da América, em meio aos esforços de mediação de Washington entre Kinshasa e Kigali. Com o exército congolês de volta ao controlo, o governador do Kivu do Sul, Jean-Jacques Purusi, confirmou a reabertura às 8 horas desta segunda-feira. O governo venezuelano pediu hoje aos Estados Unidos que libertem de imediato o ex-presidente Nicolás Maduro e a mulher Cília Flores, capturados a 3 de janeiro por forças militares norte-americanas em Caracas. Esta foi uma das exigências apresentadas na sessão inaugural do Conselho dos Direitos Humanos da ONU pelo ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano Iván Gil Pinto, que reclamou igualmente o levantamento de todas as sanções contra o seu país e o respeito generalizado pela soberania dos Estados. Nesse sentido, Gil Pinto denunciou que Maduro foi detido de forma arbitrária e no pleno exercício das suas funções, numa operação que provocou uma centena de mortos.
A escola foi cancelada em vários estados mexicanos e os governos locais e estrangeiros alertaram os seus cidadãos para permanecerem dentro de casa, enquanto a violência generalizada eclodia após o assassinato do poderoso líder do cartel Nova Geração de Jalisco pelo exército. Nemésio Rubem Osegura Cervantes, conhecido como El Mencho, era o chefe de uma das redes criminosas que mais crescia no México, notória por traficar fentanil, metanfetamina e cocaína para os Estados Unidos e por realizar ataques descarados contra funcionários do governo que a contestavam. Ele foi morto durante um tiroteio em seu estado natal, Jalisco, quando o exército mexicano tentou capturar a entrada dos cartéis em 20 estados. E vamos agora às nossas macas de português. É a presença habitual aqui no Manhã Girassol do professor Artur dos Santos, que nos vai ajudar a resolver estas macas. Bom dia, professor. Bom dia, muito obrigado. Como está? Eu estou bem, obrigada. Como está o professor? Estamos bem, graças a Deus. Muito bom. Antes de sabermos quais são as macas que temos hoje, vamos manter contato com o João Alves para se juntar a nós. João Alves, bom dia uma vez mais. O professor Artur dos Santos está conosco. É o momento para resolvermos aquelas macas que às vezes nos fazem coçar a cabeça. É verdade, deixa uma pulga por trás da orelha. Exatamente. Bom dia mais uma vez para ti, minha colega Celestina Zauli. Também um bom dia para o senhor professor Artur dos Santos. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia com energia. Muito bem, obrigado, professor. E pronto para mais uma aula. Vamos Exatamente, professor. O que é que temos hoje? Que macas vamos resolver hoje? Como sempre, temos duas macas, não é? A primeira é um verbo ou dois verbos que naturalmente causam muita confusão. Tocar ou destocar. Vou tocar dinheiro, vou destocar dinheiro. Portanto, comumente ouvimos as pessoas a usarem, sobretudo, destocar. É menos destocar, é tocar. Qual é a forma correta de acordo com o português padrão? Então, como apresento o slide seguinte, a Celestina vai tocar o dinheiro ou a Celestina vai destocar o dinheiro? Toca-me este dinheiro ou destoca-me este dinheiro? Qual é a forma correta de acordo com o português padrão? Como apresenta o slide seguinte, quando nós vamos substituir, quando nós vamos... vamos pedir, não é este o slide, não? Slide seguinte, sim. Vamos, daqui a pouco a Regi vai já trocar o slide. Quando nós vamos substituir umas notas pelas outras, aí estamos a falar de trocar. É trocar dinheiro. Portanto, eu tenho uma nota de 5.000 kwanzas. Exatamente. E quero em notas menores então vou trocar. Vou substituir. Vou fazer uma permuta, não é? Exatamente. Vou fazer um câmbio, uma permuta. Os 5.000, uma nota de 5.000 e 5.000 em 5 notas de 1.000 kwanzas. Exatamente. Portanto, isto é trocar, é substituir. Portanto, eu dou uma nota de 5.000 kwanzas, não é? E vão dar-me notas mais pequenas. Isto é que é trocar. Não está ali, que já apresento o slide. Trocar significa fazer a troca de substituir, permutar. Então, Manuel, troca-me esta nota. Eu tenho uma nota de 5.000 e vão dar-me notas pequenas. Exatamente. E eu aproveito sempre esse verbo para alertar os meus estudantes em aula, porque nós também ouvimos, eu tenho 1.000 pegado. Isto é um erro, eu tenho uma nota de 1.000. Não se diz tenho 5.000 pegado. 5.000 pegado. Tem 1.000, não. Eu tenho uma nota de 1.000. Portanto, se lhe derem 1.000 pegado, não recebe a Celestina. Exato. Não recebe. É qualquer coisa menos dinheiro, de verdade. Portanto, este ato, esta ação de trocar uma moeda por outras mais pequenas é trocar. Não é substituir. Certo. Não é que é permutar. É trocar. Então, Manuel, troca-me o dinheiro. Por favor, Celestina, amanhã vou sair mais cedo. Troca-me este dinheiro. Vai dar-me o mesmo valor, mas em notas mais pequenas. Isto é trocar.
Muito bom. Agora, como apresento o slide seguinte, o destocar também existe no português padrão. Ok. Mas o destocar é o antônimo de trocar. Ou seja, significa desfazer uma troca, anular a troca anterior. Okay. Imagine, comprei um casaco numa loja e fui lá, portanto, estava mais pequeno ou maior, então fui lá, pedi um outro. Chego a casa e não gosto desta cor. Vou lá destocar. Vou desfazer a troca. Quer dizer, o destocar é o antônimo de trocar. No português padrão não podemos usar o destocar com o valor de trocar. Não. Destocar é anular uma compra. Anular alguma coisa que inicialmente já tenhamos comprado, não é? Portanto, é anular, é desfazer. Não é? Compro uma garrafa de água mais pequena, de 33 ml e... É pouco. É pouco. Quero uma de 1,5 litro. Vou lá e depois pego a de 1,5 litro. Mas depois não, é preferível aquele. Vou lá destrocar. Vou anular naturalmente a troca anterior. Muito bom. Portanto, esta é a diferença entre trocar e destrocar. Muito bom, professor. Muito bom. E a seguir, o que temos? A segunda marca é muito frequente em documentos formais, em e-mails. É muito frequente, quase todo mundo diz, segue em anexo. Então, como é que se diz em português padrão? Segue em anexo ou segue anexo. Ou outras formas, eventualmente, que existem. Como apresenta o slide seguinte, o segue em anexo é um galicismo, não é? Portanto, segue anexo o documento ou segue anexo o documento. O slide seguinte explica muito bem isto. O segue em anexo é um galicismo, ou seja, vem do francês. Nós, em português padrão, temos de dizer queira encontrar em anexo, encontre em anexo encontre, vai em anexo, está em anexo, segue anexo. Sem a preposição em. Ok. Então, qual é a questão aqui? É que nós, muitas vezes, usamos estrangeirismo ou empréstimos que têm equivalente em português. É igual ao boss. É igual ao boss, mas quando eu tenho equivalente, imagine, segue em anexo, é um galicismo, vem do francês, mas eu tenho equivalente em português, segue anexo. Eu só posso usar o empréstimo quando não há equivalente. Por exemplo, bureau político, por exemplo. Bureau em francês significa secretaria. Exatamente. Mas eu não posso dizer secretaria, gabinete político, não. Então, neste caso, esse empréstimo não se traduz. Fica bem bureau político. Igual ao bordereau dos bancos, etc. Portanto, são empréstimos que não tendo equivalente, nós temos que usá-lo. Agora, boss, nós estamos a usar boss, sentido chefe superior. No informal, na oralidade, isso ainda passa, mas na escrita, quando uma palavra tem equivalente em português, é preferível usar equivalente em português. Igual ao menu. Menu é do francês. Nós devemos dizer ementa. Ementa. Não é? Portanto, segue anexo. E a palavra que vem a seguir tem de concordar com o anexo. Segue anexo o documento. Segue anexa a planilha. Portanto, tem de haver essa concordância. Muito frequente, eu nas minhas aulas de comunicação pessoal e empresarial, quando falo de documentos empresariais, não é? Faço sempre essa referência. Segue anexo e não segue em anexo. Eu até prefiro a outra mais chique, né? Queira encontrar, vírgula, em anexo, vírgula, o documento X. E também há quem diga, junto ao anexo, o junto já está anexado. Então, junto documento referente ao relator do balanço X. Então, não junto anexo. Então, essas são as duas marcas de hoje. João Alves, são marcas interessantes. Muito boas e quase sempre utilizadas, não é? Exatamente. E começamos agora aqui a colmatar e a fazer com que utilizemos daqui para diante o mais correto, não é? Exatamente. Esta última segue em anexo, exatamente, é muito frequente.
usamos frequentemente. Por isso é que muitos dos documentos enviados, afinal, não tinham o anexo. Não chegam, os e-mails não chegam. E não chegam, não é? Não tinham o anexo, só apenas o cabeçalho segue anexo. Mas cadê? Onde é que está o anexo? Então não está lá o anexo. Tem alguma coisa a mais. Muito bom, mas muito bom mesmo. Muito bom. E também a troca e o destrocar, né? O destrocar é muito frequente, estamos sempre aí a utilizar essa expressão e a ouvir pessoas a utilizar, né? Destroca-me só este dinheiro, destroca-me só, não é? Agora está trocar, tudo mais claro, né? Tudo mais claro, é verdade. Muito bom. Professor, muito obrigada por nos fazer entender mais estas marcas de português. Assim, muito rapidamente, um resumo para fecharmos as marcas de hoje. Quer o verbo tocar, quer o verbo destrocar, existe no português padrão. Tocar significa substituir. Quando nós temos uma nota maior, queremos notas pequenas, vamos tocar. O destrocar é desfazer a troca. Não é anular a troca. Eu comprei alguma coisa, eu vou substituir por outra e acho que tenho que ficar com aquela que eu comprei em primeiro. Então vou lá destrocar. Então, as duas existem, mas contextos diferentes. Dinheiro é trocar. Segue em anexo ou segue anexo? A forma correta é segue anexo. Porque segue em anexo é um galicismo porque vem do francês. Quando uma palavra é emprestada numa outra língua, ou uma sequência é emprestada numa outra língua, se nós tivermos equivalente em português, temos de usar equivalente em português. Professor Artur, muito obrigada por este momentos importantes, e contamos consigo na próxima terça-feira. Exatamente, estaremos sempre aqui para melhorar a competência, quer comunicativa, quer oral, dos nossos telespectadores, quer da televisão, naturalmente, quer também dos nossos rádio ouvintes. É verdade. Muito obrigada, professor. Obrigado. E nós seguimos, vamos direto ver o que escrevem os principais jornais de Angola e também do resto do mundo. Começamos com a imprensa brasileira. O jornal O Globo escreve na sua capa: governo revoga decreto de concessão de hidrovias na Amazónia após protestos de indígenas. Um estrondo quebrou o silêncio, conta jornalista que viu acidente com asa delta que deixou 2 mortos. O The Washington Post escreve na sua capa: o principal general de Trump prevê riscos agudos em um ataque ao Irão. O presidente do Estado-Maior Conjunto afirmou que a falta de munições e apoio aliado poderia significar um perigo maior para as tropas americanas, dizem pessoas familiarizadas com as negociações. O jornal português A Bola escreve na sua capa: UEFA trava Prestiani. Argentino falha a segunda mão do play-off da Liga dos Campeões. Futebol Clube do Porto, Pietrusque seduz o Dragão. Depois de lidas as capas dos principais jornais, seguimos para o estado do tempo. Saurimo terá o dia com nuvens, passando a períodos de sol, temperatura mínima de 17 graus e a máxima de 28, umidade do ar de 73%. Já a cidade do Quito terá o dia maioritariamente com sol, temperatura mínima de 12 graus e a máxima de 26, a umidade do ar de 56%. E seguimos para o último intervalo do Manhã Girassol. Seguimos agora para a última parte deste nosso encontro matinal, este encontro que acontece todos os dias de segunda a sexta-feira, das 7 até bem perto das 9 horas. Estamos mesmo a caminhar para as 9 horas e o momento agora é para desporto no Manhã Girassol. E esta semana o desporto aqui no Manhã Girassol é com a Georgina João, que já se encontra aqui no estúdio. Olá, Georgina, bom dia.
Bom dia, Celestina Zola, e bom dia também para quem nos acompanha a esta hora. Assim, muito rapidamente, estamos já a caminhar para a reta final. O que é que temos para hoje? Hoje vamos falar de basquetebol, vamos apresentar aos nossos telespectadores os 13 jogadores que vão participar da segunda janela de apuramento ao Mundial de Qatar. Vamos falar de futebol, as nossas Velvícias vão jogar hoje diante do Malawi e hoje é noite de Champions League. O jogo em destaque aqui que trazemos para os nossos telespectadores é Inter de Milão-Bodo Glimt. Então, faz favor. Muito obrigado. E vamos começar com o basquetebol. A cidade de Alexandria, no Egito, é palco da segunda janela de apuramento ao Mundial de 2027, que vai acontecer no Qatar nos meses de setembro e também em agosto e setembro, assim que está correto. Para a janela de Alexandria, no Egito, o selecionador nacional Pepe Claros convocou 13 jogadores. Base, Childe Dundão. Extremos bases, Gerson Gonçalves Luquene, Celton Miguel e Timóteo Tinalua. Extremos, Bamba Cissé, Milton Valente Yao Ming e Eduardo Francisco. Extremos postes, Abubakar Gakou, Islando Manuel Papangulo e Macaxe Braz. Postes, Cléusio Castro, Bruno Fernando e Kevin Coquila. Recordo que Angola tem estreia marcada para a primeira janela de qualificação ao Mundial Qatar 2027 no dia 26 deste mês, quinta-feira, diante do Uganda. Defronta o Egito no dia 27 e encerra frente ao Mali a 1 de março. E no futebol, a seleção feminina da modalidade joga hoje às 14 horas contra o Malawi com o objetivo de conquistar o passe de acesso ao apuramento para as meias finais da 13ª edição da Taça COSAFA. Depois da derrota frente à seleção anfitriã, as Velvícias têm as baterias carregadas para a terceira jornada da Taça COSAFA em feminino, onde vão defrontar a seleção de Malawi. Na primeira jornada, o Malawi também perdeu frente à seleção da casa, África do Sul, mesmos números que Angola, 2-0. Na segunda jornada, conseguiram números gordos, vitória de 8-1 frente à seleção de Lesoto, o que lhes permite estar na segunda posição da Série A, com a igualdade pontual da Angola, que está no terceiro posto. As Velvícias precisam vencer obrigatoriamente se quiserem chegar à próxima fase. Acumulam um total de 3 golos marcados e igualmente 3 sofridos, igual ao número de tentos sofridos das novas adversárias. O duelo acontece nesta terça-feira às 14 horas. Esse grupo é liderado pelas Bafana Bafana com 6 pontos, que ainda não caíram em nenhuma partida. Ainda no futebol, mas fora de portas, o Inter de Milão vai procurar hoje reverter o quadro diante do Bodo Glimt no estádio San Siro e em Inglaterra o Newcastle recebe o Qarabag. As partidas contam para a segunda mão dos playoffs de acesso aos oitavos de final da Champions League. Celestina Zola, estão assim contadas as notícias para esta terça-feira no desporto aqui no Manhã Girassol. Hoje vamos ter jogo, como acabamos de ver na peça, Newcastle também vai jogar, vamos ter o jogo ainda do Atlético de Madrid, que vai receber o Qarabag depois de um eletrizante empate a 3 golos. Então hoje é uma noite para ficar em casa, no sofá, com o comando na mão e as tigelas de pipocas. Começa no período da tarde, né? Começa com o jogo das Velvícias. Das Velvícias às 14 horas. Vamos esperar que Angola consiga dar réplica, vencendo o Malawi, que é para poder então estar na outra fase. Diante da África do Sul, não jogamos bem, mas pecamos na finalização. Hoje temos que marcar golos. Georgina João, vamos torcer pelas Velvícias para ver se seguimos na competição. Exatamente. Bom dia e contamos consigo amanhã. Bom dia, até amanhã. Até amanhã. E seguimos para a nossa última conexão com Bom Dia com Energia. João Alves, uma vez mais, bom dia. Estamos a caminhar para a reta final. E eu aqui ouvir esta música, amigos de peito, amigos de coração. Temos muitos amigos, na verdade. E temos muitos nossos radiovintes, telespectadores, todos aqueles são todos eles, internautas também. Todos eles juntinhos nesta multiplataformas. E nós somos muito felizes por tê-los. Mas é verdade, são todos amigos de peito. Muito bom. João Alves, há pouco saía assim muito derrompante, depois daquela aula de língua portuguesa, aula boa, não é?
Exatamente. Pois, mas vais trocar? Eu vou trocar, eu vou trocar. Olha, podes vir ter, né? Eu tenho aqui Mas também notas posso miudinhas. destrocar. Posso destrocar. Sim, também. Mas não dinheiro. Posso dar o caso. Claro, vais para a loja, vais para onde quer que seja. Olha que eu quero fazer ali, quero destrocar aí um pequeno almoço que eu peguei a vir para aqui. Acho que vou para lá, vou preferir os bolinhos de coco, Celestina. Ai, muito bom, olha, os bolinhos de coco são muito bons. Vou entregar os de jinguba, vou preferir os do coco, porque até leva mais na saqueta. Exatamente. Então, destrocar, é só aqui para elucidarmos, né, os nossos estimados rádio ouvintes e telespectadores. E eu te mando daqui a pouco um e-mail com o documento anexo. Ok. Eu vou guardar, porque se vier em anexo eu não vou poder ver, Celestina, por favor, não faças isso. Tá bom. João Alves, vamos ver se conseguimos ter o Ernesto Jaime aqui conosco para a última conexão do dia. Estamos mesmo a caminhar para a reta final do nosso espaço. Este espaço que começou às 7 horas para nós aqui no Manhã Girassol. E o Bom Dia com Energia está desde as 6 horas, não é? Despertamos um bocadinho mais cedo. Exatamente, a preparar o caminho para que nós chegássemos com a energia lá no alto. Mas depois no referido entrocamento nos juntamos, atrelamos este vagão do Manhã Girassol e rumamos. Exatamente. Até às 9 horas. Até às 9 horas, juntinhos nesta conexão, múltiplas conexões, esta ligação tripartida com o exterior. O nosso repórter que está neste momento a circular por Luanda, saber como é que está o trânsito nesta manhã. Esta hora já talvez mais leve, não é, Celestina? Já deve estar mais leve. Faltam 7 minutos para as 9 horas, exatamente, né? Muita boa gente terá atrasado também a chegar ao serviço. Exatamente, tem esta e muito porque algumas vias estão em obra e vão de certa forma criando alguma dificuldade no trânsito, mas é o embaraço necessário para que as coisas fiquem bem. Celestina, é não desistir, é chegar sempre ao local de trabalho. Exatamente. Porque quando desistimos, estragamos tudo. Estão à nossa espera para dar o nosso contributo, é para frente. É para frente. Só assim vamos conseguir desenvolver o nosso país, trabalhando. Contribuindo de uma ou de outra forma. Exatamente. E o Ernesto já está em linha. Já temos o Ernesto. Está aí o Ernesto. Ele está assim com a cara meio... Deve ser do trânsito, será? Vamos lá apoiou o trânsito ou não, Ernesto? Talvez, não. Uma vez mais, bom dia. Poxa, assim está mais bonito. Talvez era do sinal, né? Nunca mais faço a conexão com esses companheiros aí nos estúdios, então quero já levar a informação do trânsito e tal. Mas o Ernesto é mesmo assim, ele gosta de entregar-se o trabalho. Ernesto, é consigo. Bom dia. Ernesto, bom dia. É consigo uma vez mais para a nossa última conexão da manhã. Alguns problemas técnicos, exatamente, mas o direto tem disso. Não, mas os programas são mesmo assim, tanto de rádio como televisivos, quando são feitos em direto tem muito destas situações, né? Ora ouvem, ora não, mas é próprio da vida, enquanto vão se ajustando, né? Ali a toda a técnica para termos o Ernesto pela última vez nesta manhã do Manhã Girassol. Manhã Girassol e bom dia com energia. Nesta manhã de terça-feira, 24 de fevereiro. Vamos ver se o Ernesto já está em linha. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Já consegues nos ouvir? Pronto, João Alves, perdemos o sinal do Ernesto. Não teremos... De qualquer das formas, pela cara do Ernesto, quer dizer que o trânsito onde estava talvez não estivesse muito bom nesta hora, mas vamos fazer figas que não seja esta informação que nos queria passar, né? Porque o que nós queremos é que haja fluidez no trânsito dos mais variados pontos para facilitar a chegada dos trabalhadores que querem dar o seu contributo para o desenvolvimento do país. Olha, por incrível, Celestina, enquanto uns vão para o serviço, outros estão a sair. Mas estes também não podem sair porque a renda não chegou. Exatamente. Isso ali está um problema. É preciso ter calma porque não se abandona o posto. Atenção. Não se abandona o posto e precisamos ser responsáveis, saber que o nosso colega passou a noite no serviço, nós precisamos rendê-lo, então temos que estar lá mais cedo. Ele precisa descansar. João Alves. Ele precisa trabalhar. Exatamente. Parece que já temos o Ernesto. Vamos lá ver, vamos saber. Ernesto, vamos embora? Vamos embora, Ernesto. Viva, bom dia Celestina Zola e João Alves. Agora por um pouco ia falar a Iracelma Arnaldo, mas hoje é com a Celestina Zola. Exatamente, já na reta final destes nossos apontamentos em direto
a partir das principais avenidas. Aqui estamos no Patriota, a estrada principal do Patriota, para mostrar então como está o trânsito. A esta altura já está muito carregado. Há também a presença de agentes reguladores de trânsito. É importante frisar que normalmente a partir das 6 horas até bem perto das 9 horas os agentes reguladores de trânsito costumam colocar aqui barreiras, vamos chamar barreiras improvisadas, para poder então colocar uma ordem na circulação rodoviária. Aqui, esse ponto que nos encontramos, estamos adjacentes a uma bifurcação para, por exemplo, condutores que seguem para pontos como a Talatona, aqui um desvio, e outros para que seguem, por exemplo, para a estrada principal a Pedro de Castro Vanduda, em Loi. Daí se verificar muitas vezes a barreira que fizemos referência improvisada, que já foi retirada, tal como podemos ver. Este último apontamento que podemos fazer é a informação que podemos passar sobre o trânsito. Por aqui não há sobressaltos, há apenas uma lentidão no mesmo para se observar o código de estrada. João Alves e Celestina Zola, amanhã com certeza vamos poder voltar para informar mais os nossos telespectadores e rádio ouvintes sobre o trânsito em vários pontos por onde temos passado. É um bom dia e, claro, bom dia com energia, com compromisso de voltarmos amanhã. Com toda a certeza, Ernesto Jaime, bom dia e bom regresso a casa. Então está tudo dito por hoje. Exatamente. Da nossa parte, também de tua, não é, Celestina? João Alves, são quase 9 horas e o trânsito ainda está meio carregado. Pois é o que eu ia dizendo. Quer dizer que tem muita gente ainda... Por isso é que o Ernesto estava assim com aquela carinha, né, tristonha, de não saber como é que eu volto a falar, já são quase 9 e aí o trânsito não fica fluido. Mas pronto, coisas da vida. Exatamente. E da João estrada. Alves, e da estrada. Nós estamos mesmo a caminhar para... Chegamos já no fim deste nosso compromisso matinal. Desejo assim continuação de uma ótima terça-feira, assim aos ouvintes da Girassol FM, de bom dia com energia. Eu também ao António Cariato. Faço das tuas minhas palavras e desejar aos estimados telespectadores continuação de uma ótima terça-feira e um bom dia com a energia. Para ti, Iracelma e a equipa, até amanhã. Celestina só. Até amanhã. Até amanhã. Pois estamos aqui a confundir. Pois bem, agora terminamos assim esta edição do Manhã Girassol. Obrigada pela atenção dispensada.